Bem-vindo, Matheus. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre um tema que eu tenho pesquisado e tenho estudado muito, que é sobre questões de gênero e sexualidade. É uma comunidade em que eu me enquadro, então eu tenho uma preocupação muito grande com essas questões. E quando eu vejo algo como isso, eu vi essa frase no grupo de UX e eu acho ela muito problemática. E quando eu vi, aquilo ficou muito dentro de mim, até que eu vi que isso era um padrão. As pessoas realmente acham que o mundo está muito chato. E esse limite, se ficar quieto, eu acho que é muito complicado quando você trabalha com pessoas. E ainda mais quando a gente tem um problema que nem esse, que o Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. E esse número só cresce. No ano de 2000 foram 130 mortes, em 2016 foram 343, e ano passado foram 445 pessoas assassinadas por crimes homotransfóbicos. O Brasil também é o país que mais mata trans no mundo, e esse número é 350 vezes maior do que o segundo colocado. A expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, enquanto de uma pessoa cisgênera é de 74,9 anos. Então a gente vê que esse é um problema muito grande no nosso país. Essas pessoas também acabam tendo que recorrer à prostituição, porque não há trabalho, as pessoas são expulsas pela família, então para elas se enquadrarem e terem as mesmas oportunidades que a gente é muito difícil. E eu acho que o mais irônico é que o Brasil também é o país que mais consome pornografia trans. O Pornhub ele tem um report anual que ele fala sobre dados que eles retiram da plataforma, e o número de buscas pelo termo shemale, o termo trans, é 89 vezes maior do que, do que no resto do mundo. Mas essa é só a ponta de um iceberg. Os LGBTs sofrem diariamente diversos tipos de violência. São violências físicas, verbais, opressão, repressão, olhares de reprovação o tempo inteiro. E para a gente entender um pouquinho o problema, eu vou voltar lá numa história de opressão, que é uma coisa que está enraizada na nossa sociedade há muito tempo, por diversas questões, mas em 1964 a gente teve a ditadura militar, que foi um período que eu acredito que vocês saibam o que aconteceu, mas que também foi muito difícil falar sobre essas questões. A opressão e repressão era muito grande contra minorias, era muito difícil ser um homossexual, ser uma pessoa trans, travesti, e a censura também era muito grande. As obras eram muito vetadas pela censura. Nós tivemos mais de 500 músicas, 450 peças, foi muita coisa, então as pessoas não conseguiam se comunicar. Era muito difícil você criar movimentos que mudassem o que estava acontecendo naquele momento, porque as pessoas não podiam, elas podiam ser mortas se elas tentassem. Mas disso vieram os movimentos de resistência. No anos 60, no Rio de Janeiro, o Teatro Reval abriu as portas para shows de drags, travestis e transexuais. Então foi criado um espaço seguro para LGBTs, em que essas pessoas podiam comemorar, cultuar o que elas eram. Elas podiam usar roupas que elas quisessem, elas podiam ser livres para qualquer coisa. E nos anos 70 nós tivemos os Dizzy Croquettes, que era um espetáculo feito por homens homossexuais que falavam sobre questões políticas, mas de uma forma tão entrelinha que a censura não conseguia vetar essa obra. Então eles ficaram por bastante tempo aqui no Brasil, até que chegou um momento que foi impraticável, eles tiveram que ir para o exterior, mas acabaram fazendo muito sucesso. Então foi um espetáculo de cultura LGBT que foi exportado e que deu muito certo. Nos anos 70 a gente também teve o Lampião da Esquina, que foi um jornal voltado para LGBTs. O maior intuito dele era mostrar a questão da existência, como essas pessoas existiam, eram pessoas comuns que estavam no dia a dia e que esse problema devia ser visto e as pessoas deviam resolvê-lo. Então essa é uma cultura de resistência com uma história de existência. As pessoas existirem, para mim, foi a maior questão disso tudo. E depois disso tudo, eu estava chegando ontem aqui em Porto Alegre, eu recebo essa mensagem nesse mesmo grupo, que a sociedade está intolerante, é muito chata, hoje em dia é um mimimi irritante. Eu nunca tinha visto uma pessoa falando sobre oprimidos serem intolerantes.
Mas, e o que me deixa mais... Tem um termo lá no Rio de Janeiro que a gente fala que é ficar pistola. Eu fiquei full pistola com essa declaração, porque eu acredito muito no poder do nosso trabalho. Eu acredito que a gente tem um papel de mudar realidades, de transformar uma realidade existente em uma realidade desejada. E a gente tem esse poder, porque nós influenciamos as pessoas por meio dos produtos que nós criamos e como nós nos posicionamos. Então, as piadas que as pessoas fazem, os comentários, os olhares, isso tudo vai levando uma carga muito pesada. E eu acredito que as pessoas melhores é a mesma coisa do que ser melhores profissionais, porque isso é refletido no nosso trabalho. A gente fala tanto sobre empatia, mas a gente não se preocupa com a empatia do dia a dia. Mas, depois disso tudo, agora que ela veio minha alma, o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, empoderar essas minorias. E por mais que pareça ser muito difícil, existem muitas formas. O Transserviços é um site em que vocês podem falar com o RH da empresa de vocês podem botar freela, que a ideia é ligar empresas a travestis e transexuais que não conseguem emprego como a gente conseguiria de uma forma relativamente fácil. O Mona Lisa também é voltado para esse público, para unir pessoas, empresas que querem ser mais diversas com pessoas que precisam ser incluídas. O Mona Migs é um site como se fosse um Airbnb gratuito, em que se você tem um quarto, você tem um espaço, você pode ceder esse espaço para um LGBT que foi expulso pela família, que está numa situação de rua. A Casa 1 é uma casa de acolhimento LGBT, um centro cultural. Ela fica em São Paulo, mas existem várias cidades, então busquem esses locais. Existe no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Minas, e eles têm um crowdfunding que você pode fazer um pagamento recorrente. Então, tem vários planos, tem plano de R$20, isso ajuda muito essas pessoas. O Todos também é uma startup voltada para esse público. Eles têm um trabalho muito maneiro sobre inclusão, sobre empreendedorismo LGBT, mostrar para essas pessoas que elas têm poder de serem líderes, serem gestores. O X Collective também tem uma seção que fala sobre design e diversidade. Eu acho que é mais do que importante todos aqui lerem um pouco sobre isso, para a gente entender como que o nosso trabalho está diretamente ligado a esse tema. Eu acho que uma das coisas mais importantes é o nosso voto. Esse ano a gente está no ano de eleição, então olha lá em quem vocês vão votar. Se preocupem com isso. É um momento que a gente vai ou diminuir ou vai aumentar o número de mortes dessas pessoas. E a gente tem que cobrar justiça. A gente tem que cobrar para que essas mortes não sejam invisíveis, porque a gente tem o poder disso. E a gente deve fazer isso. Então, se preocupem com essas pessoas. Se vocês forem fazer um teste de usabilidade, tenham empatia. A gente fala tanto sobre empatia o tempo todo, mas o mais importante é o que a gente faz no dia a dia. É a empatia que a gente faz com a pessoa que está na rua, a pessoa que está perto da gente. Então, amem essas pessoas, deem carinho e tentem ajudar. Eu acho que as formas que eu falei são muito claras de coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, que são muito pequenas e são muito simples, mas que a gente pode mudar realidades. Eu acho que essa é a grande questão do nosso trabalho. A gente pode fazer isso. O design como um todo tem o poder de fazer isso. E obrigado pelo espaço que me cederam aqui. Eu acho que a gente precisa discutir sobre esses assuntos. Claro que eu fiz um recorte muito de gênero e sexualidade, mas existem outros N recortes que têm que estar presentes nesse tipo de evento, porque no final nós trabalhamos com pessoas. Obrigado.